Lição de número 10: a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Querido professor, professora, a lição da mordomia cristã deve partir da verdade fundamental de que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Isso quer dizer que Ele é o dono de tudo e nada nos pertence. Temos o costume de nos enxergar como dono das coisas, mas na verdade, meus irmãos, somos simplesmente mordomos. O salmista ensina que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo de número 24 e o versículo 1. Meus irmãos, a presente lição apresenta o problema do evangelho da barganha. Depois expõe a doutrina bíblica do dízimo. Em seguida, amplia a reflexão a respeito da mordomia cristã de um modo geral. Assim, veremos que Deus é o Pai e provedor, e o homem o dispenseiro das coisas de Deus. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2022, Revista dos Adultos. O tema do trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E, meus queridos irmãos, hoje estaremos estudando a lição de número 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Meus queridos irmãos, eu vos convido agora para juntos fazermos a leitura da parte introdutória da nossa lição, lição de número 10. O tema é a sutileza contra a prática da mordomia cristã. O texto áureo diz assim: e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14 e o versículo de número 20. A verdade prática diz assim: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 14, versículos 17 até o versículo de número 20. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. Lembra os queridos professores que esses objetivos devem ser alcançados em sala de aula. O primeiro objetivo, expor os equívocos do evangelho da barganha. Segundo objetivo, mostrar que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque. E terceiro objetivo, afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã. Muito bem, meus queridos irmãos, no primeiro ponto nós vamos estudar conhecendo o evangelho da barganha, dízimos e ofertas como moeda de troca. E também no segundo ponto, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. No primeiro tópico, o dízimo era uma prática da lei e no segundo tópico, o dízimo como contribuição imposta. No terceiro ponto, meus queridos irmãos, nós vamos estar estudando a doutrina bíblica da mordomia cristã. Deus, o Criador e provedor, e no segundo tópico, o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Muito bem, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, quero fazer
fazer 3 pedidos a você, pode ser. Primeiro pedido que eu faço é, se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é, assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo da sua aula. O terceiro pedido que eu faço a você é, deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, porque é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui. Ainda queremos lhe informar que as lições anteriores estão agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. Caso você tenha perdido as lições anteriores, é só consultar a nossa playlist que as lições estão lá. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim vamos à nossa aula. Primeiro ponto da nossa lição, conhecendo o Evangelho da Barganha. E no primeiro tópico, dízimos e ofertas como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido, não é verdade, meus irmãos? Veja que uma doutrina genuinamente bíblica, durante os tempos, tem se transformado numa prática de barganha. Meus irmãos, a questão dos dízimos e ofertas ainda é um assunto muito debatido nas igrejas em geral. Parte disso se deve ao surgimento da teologia da prosperidade, uma corrente da teologia cristã desenvolvida nas igrejas neopentecostais. Enxergar o dízimo como um meio de obter favores de Deus, achando que podemos exigir coisas do Senhor pelo simples fato de dizimar, isso é um erro. Por outro lado, o dízimo é algo recomendado na Bíblia como uma contribuição voluntária e planejada, algo que no Novo Testamento assume um significado maior de doação. Quero falar, queridos irmãos, de 2 princípios neotestamentários. O primeiro princípio neotestamentário é que se deve contribuir de uma forma planejada. Veja que, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. O segundo princípio que eu quero passar para você, queridos irmãos, é que a essência do ato de dizimar vai muito além do valor que é dado. Na prática, portanto, dizimar é adorar a Deus por saber que dependemos dele. O exercício correto da mordomia é muito mais abrangente do que simplesmente contribuir. Envolve a responsabilidade total sobre todos os recursos que são recebidos como bênçãos de Deus nas nossas vidas. Meus irmãos, o segundo tópico da nossa lição, dízimos e ofertas como práticas legalistas. Meus irmãos, outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas alguém digno de recompensa. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Veja o que diz segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, escute isso, irmãos, a grande alegria e a extrema pobreza deles
transbordaram em rica generosidade. Você percebe o que o versículo nos diz? Pois dou testemunho, diz Paulo, de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Veja o que diz a palavra do Senhor. Versículo 4, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Portanto, irmãos, somos aceitos diante de Deus por causa do sangue que Cristo verteu na cruz do Calvário. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas é pela graça. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao segundo ponto da nossa lição, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. E o primeiro tópico, o dízimo era uma prática da lei. Você certamente já ouviu esta desculpa: ah, eu não sou dizimista porque dízimo é da lei e eu não estou debaixo da lei, mas sim da graça. Sim, eu quero dizer a você que o dízimo é da lei, é antes da lei e é depois da lei. Ele foi sancionado por Cristo. Esta, portanto, é uma justificativa infundada. Mateus 23 e versículo de número 23. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Veja, meus irmãos, justiça, misericórdia e fé também são da lei. Se você está desobrigado em relação ao dízimo por ser da lei, então você também está em relação a estas três virtudes. Aqueles que argumentam que o dízimo é prática meramente legalista do Antigo Testamento devem atentar ao fato de que esse costume precedia a instituição da lei mosaica. Veja, meus irmãos, no período patriarcal, Abraão entregou o dízimo de tudo a Melquisedeque. Meus irmãos, vamos ler o texto, Gênesis capítulo 14, versículo 17 até o versículo de número 20, que diz assim: voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, veja, queridos irmãos, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Perceba o versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos, e Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Veja, meus queridos irmãos, o que foi entregue naquela ocasião era a 10ª parte dos despojos de uma batalha e não do produto da terra ou do rebanho. Alguns anos depois daquele episódio, Jacó fez um voto de dar a Deus o dízimo de tudo o que viesse a possuir em sua jornada a Padã Arã. Gênesis capítulo de número 28 e versículo de número 22. Veja, meus irmãos, o que nos diz a palavra do Senhor. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Versículo 22. E esta pedra que hoje coloco como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres
certamente te darei o dízimo. Não se sabe como aquele voto seria cumprido, como o dízimo seria entregue, ou quem haveria de recebê-lo. Porém, esses casos, meus irmãos, apontam para duas verdades básicas. Primeiro, a prática de entregar o dízimo fazia parte da religiosidade dos patriarcas e ela era uma expressão direta do reconhecimento da generosidade de Deus para com seus adoradores. Em ambos os casos, a entrega do dízimo foi associada à adoração ao Senhor. Veja que a prática religiosa dos patriarcas quanto à entrega dos dízimos foi incorporada à lei de Moisés e às normas de contribuição instituídas por Deus à nação de Israel. Esse sistema consistia de dízimos e ofertas alçadas. Quando o povo era divinamente levantado ou motivado a ofertar. Portanto, irmãos, a desculpa de que não se devolve o dízimo porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés não se sustenta. Na verdade, há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou se nega devolver seu dízimo, que é o amor ao dinheiro. Geralmente, as pessoas que criam obstáculos ou desculpas para entregar seus dízimos, quando esse é um ensinamento oficial de sua igreja, assim agem por conta de terem sido mais discipuladas ou porque são extremamente apegadas aos bens materiais. Em outras palavras, são pessoas presas pela avareza. Eu convido você agora para estudarmos o terceiro ponto da nossa lição, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Primeiro tópico, Deus, o Criador e Provedor. O que é a mordomia cristã? Talvez você esteja fazendo esta pergunta. Muito bem. Mordomia cristã é a responsabilidade de cada cristão em relação à administração dos bens espirituais e também bens materiais entregues por Deus a ele. A Bíblia diz claramente que somos mordomos de Deus nessa terra. Ignorar a importância fundamental da mordomia cristã significa cometer um erro muito grave que afronta o propósito básico pela qual Deus nos criou. Deus criou o homem para a sua glória e o fez à sua imagem e semelhança. Portanto, a Bíblia nos instrui a fazer todas as coisas para a glória de Deus. Meus irmãos, veja que um dos princípios básicos da prática do dízimo é o reconhecimento de que Deus é o soberano sobre todas as coisas. Tudo vem dele e é para ele. Quando o crente devolve a Deus o seu dízimo, demonstra que reconhece o Senhor como a fonte de todas as bênçãos. O princípio da devolução do dízimo demonstra que somos dependentes de Deus. É lamentável, meus queridos irmãos, que alguns crentes ignoram esse fato e ajam como se as suas conquistas materiais fossem apenas méritos de seus esforços. É importante dizer que é Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que porventura o homem venha possuir. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés. Lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas. Deuteronômio capítulo 8 e o versículo de número 18. Assim também o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é que enriquece. Provérbios capítulo 10 e versículo de número 22. Portanto, ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor
como a fonte provedora de todas as bênçãos. Segundo tópico, o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Veja, meus queridos irmãos, outro princípio igualmente importante no que concerne a mordomia cristã está no fato do homem ser dispenseiro das coisas que Deus criou. É importante que se diga que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento demonstram que Deus reconhece e recompensa a fidelidade do seu povo. Quando o crente é liberal em contribuir para o reino de Deus, uma decorrência natural do seu gesto é a bênção da multiplicação dada pelo Senhor. Deus promete derramar bênção sem medida e fazer abundar em toda a graça. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 até o 10. Olha que importante texto Paulo nos orienta, queridos irmãos, semeando com generosidade. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, veja isso, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Também, meus queridos irmãos, Malaquias relaciona a prosperidade do povo de Israel, a devolução dos dízimos e das ofertas. Malaquias capítulo 3, versículo 10 e versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Glória a Deus! O mesmo princípio é destacado no Novo Testamento, quando Paulo diz que Deus é poderoso para fazer abundar em toda graça aqueles que demonstram voluntariedade em contribuir para o reino de Deus. Meus queridos irmãos, vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis e, como tal, deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus faz por ele. Veja, portanto, queridos irmãos, que entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo Jesus. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Não esqueça também de assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. Comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com irmãos e amigos. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana. Deus vos abençoe sempre.